Na coluna Minas S.A. de hoje eu converso com Ricardo Ribeiro, ele que é presidente da Direcional Engenharia e fala sobre os 40 anos de história dessa empresa mineira. Ricardo, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o convite para participar da coluna Minas S.A. Oi, Lenice, grande prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço muito pelo convite, para dividir um pouquinho com vocês aí do que a gente tem vivido e do que a gente construiu ao longo desse tempo. Obrigado pelo convite. Pois é, e aí falando sobre essas 4 décadas que a Direcional Engenharia acaba de completar, o que você, como presidente da empresa, vai fazer para garantir a perenidade da Direcional Engenharia, Ricardo? Helenice, talvez esse aí seja dos grandes desafios que a gente tem, né? A empresa foi fundada pelo meu pai, a empresa foi fundada em 81, que é exatamente o ano no qual eu nasci. Então eu diria que a minha história de vida praticamente se confunde com a história da Direcional, né? E naquele momento, tanto meu pai quanto minha mãe trabalhavam na empresa, então eu cresci dentro da Direcional. Até acredito que essa transição tenha sido bastante natural aqui dentro da empresa. Eu já estou na Direcional desde 2004, então tem aí praticamente 17 anos de Direcional. A transição do meu pai para mim aconteceu em 2019 e, sem dúvida nenhuma, eu acho que o principal desafio, numa perpetuidade aí da empresa se dá muito na criação de sucessores e criar pessoas com a mesma cultura, com os mesmos princípios, os mesmos valores para darem continuidade a essa história. Então aqui, sem dúvida nenhuma, o grande desafio, olhando os próximos 40, sem dúvida nenhuma, eu espero poder estar aqui por uma boa parte desses 40 anos e eu acho que o sucesso aí, vamos dizer, para coroar uma carreira seria, sem dúvida nenhuma, deixar um sucessor para dar continuidade a essa história. Do ponto de vista macro, eu diria que o Brasil é um país que tem um déficit habitacional bastante grande, estrutural, tem muita coisa para ser feita. Então a gente está num mercado onde a gente vê uma perspectiva bastante importante de demanda pelos nossos produtos. Então, tendo, vamos dizer, esse cenário e tendo pessoas com capacidade para atender essa demanda, e fazer com que a empresa se mantenha competitiva no mercado, eu acho que é o grande ponto que está nas nossas mãos aqui, desenvolver. Então, acho que essa é a missão que eu tenho aqui, dado que, do ponto de vista macro, a gente tem no Brasil, sem dúvida nenhuma, uma carência e uma necessidade muito grande de habitações. Bom, e você já está na Direcional desde 2004. E como presidente, qual que é a marca registrada que você quer ter da sua gestão? Helenice, que pergunta difícil. Não é? Mas vamos lá, a gente está num... Difícil. Mas vamos lá, a gente está num segmento, num setor que é extremamente competitivo, extremamente concorrido. São milhares de empresas que atuam nesse segmento no Brasil todo, Umas mais antigas, outras mais recentes, mas é um setor que ele tem relativamente poucas barreiras de entrada. Então, eu diria que a empresa, para se perpetuar num setor que é tão concorrido, o grande desafio que ela tem claro, em primeiro lugar, atender a necessidade do cliente, entregar um produto que atenda às expectativas, que supere as expectativas quando for possível, mas é fundamental que a gente se mantenha competitivo. Então, eu diria que aqui dentro da Direcional, um dos grandes focos que a gente tem é sempre buscar melhorar, é sempre buscar novas tecnologias, novos processos que nos permitam tanto surpreender o nosso cliente, quanto nos manter competitivos do ponto de vista de eficiência em processos construtivos, sempre aprimorando, construindo em ciclos cada vez mais curtos, com menos perda de insumos, menos desperdício. Isso está muito também num viés grande que a gente tem aqui na empresa, de preservação do meio ambiente, jogar menos material fora, utilizar, reaproveitar o máximo possível. Então, eu acho que sem dúvida nenhuma, a manutenção da nossa competitividade talvez um dos grandes desafios que eu tenho aqui dentro. E, de novo, tudo tem a ver com pessoas, com equipe, formar pessoas, estar sempre pesquisando, sempre desenvolvendo, vendo outros países, o que tem sido as tecnologias que estão aí na vanguarda, e eu acho que a gente tem sido muito bem sucedido em trazer isso para a Direcional, sabe, Helenice? Então, um cliente em primeiro lugar e outro se manter competitivo, porque o setor é muito, muito concorrido.
Ricardo Ribeiro, ele que é o presidente da Direcional Engenharia, essa empresa mineira há 40 anos no mercado brasileiro. Ricardo, vendo os números da Direcional, né, cerca de 600 mil brasileiros moram em um imóvel da Direcional, 150 mil unidades lançadas nos últimos 12 anos. Qual que é o plano da Direcional para fazer esses números ainda mais robustos nos próximos anos? Helenice, eu vejo a gente, né, no Brasil estando num momento bastante positivo para o setor, tá? Se a gente não olhar somente o curto prazo, né, a gente viu aí nos últimos 2 meses um aumentozinho na Selic e tudo, mas se a gente olha 15, 20 anos para trás, a gente tem visto um país onde a gente tem tido taxa de juros decrescentes, crédito imobiliário com prazos cada vez mais longos. Quando eu comecei a trabalhar, o crédito imobiliário era de 180 meses, eram 15 anos. Hoje são 30, 35 anos. Né? Então, eu acredito bastante que nós, né, estamos, ao longo do tempo, com altos e baixos, mas fazendo um dever de casa no país que vai permitir, efetivamente, que a gente tenha continuidade dessa tendência onde o crédito, né, tem custos mais acessíveis, tem custos mais baixos. Torço aí para que essa questão da previsibilidade do nosso país se mantenha, para que a gente continue tendo créditos de prazo mais longo e tudo. Então, em esse cenário se mantendo, eu acho que a gente tem condições que são super importantes para que o setor floresça, porque a capacidade de compra da nossa população, que é cliente da Direcional, né, ela tem um incremento muito expressivo à medida que o custo do crédito cai. Então, é isso que talvez faça a grande diferença quando a gente analisa o setor. Então, partindo dessa premissa, que é algo que a gente acredita, né, bastante nessa tendência, sem dúvida nenhuma que dentro da empresa, de novo, para que a gente continue nesse processo de crescimento que a gente tem conseguido entregar, tendo cada vez mais pessoas morando num produto direcional, realmente o desafio que a gente tem é expandir para outras praças onde a gente não atua no país até o momento, sempre com bastante consistência, sempre seguindo os passos que a gente vem seguindo, né, à medida que a gente vai expandindo e ocupando novas regiões do país. Então, mantendo, né, premissa, conservadorismo, baixo endividamento, pessoas capacitadas para assumirem aquele desafio, para que a gente mantenha a nossa eficiência, para que a gente continue entregando um produto que surpreenda o nosso cliente, um produto de qualidade, é o que eu acho que a gente precisa. E aí, nesse caso, o crescimento é natural. Né? Quando você tem necessidade de habitação no país, você tem uma condição macroeconômica de juros baixos para aquelas pessoas comprarem a casa própria, e você tem um time dentro da empresa preparado para atender essa demanda, eu acho que o crescimento é muito natural. Então, aqui na Direcional, a gente não tem um desafio de ser a maior, nada disso. A gente quer ser a melhor, a gente quer ser a mais eficiente, que atenda bem o nosso cliente e que também, né, atenda a necessidade do nosso acionista em termos de remuneração do seu capital. Então, conseguiram casar essas duas pontas, o crescimento é algo que vem naturalmente e a gente tem sido bem sucedido, né, nessa trajetória, vamos dizer assim. Uhum. Ricardo, você disse aí sobre a questão da taxa de juros para o financiamento imobiliário, prazos, taxa Selic. Você acredita que dá para baixar um pouco mais essa taxa de juros para o financiamento imobiliário no Brasil e isso traria mais negócios para o setor da construção civil, inclusive resolvendo uma das maiores chagas do Brasil, que é o déficit habitacional? Vamos lá, infelizmente, né, a gente tem um déficit grande no país e acaba que a questão da habitação resolve diversos problemas, né, de saúde, porque quando a gente entrega um empreendimento tem água tratada, esgoto tratado, de mobilidade, tem acesso, segurança pública e tal. Então, eu acho que a habitação ela resolve uma série de outros desafios que a gente tem no nosso país, que é um país ainda, né, vamos dizer, que tem muito por crescer, é um país que ainda tem bastante pobreza, é o que a gente, né, como brasileiro, torce para que efetivamente seja combatido e a gente consiga gradualmente ir melhorando o poder, né, a capacidade de compra do nosso cliente. No cenário atual, eu acho que não é simples a gente ter uma continuidade de queda das taxas de juros do crédito imobiliário, tá? Acredito que essa redução, a gente teve uma redução expressiva no custo do crédito imobiliário de 2016, 2017 até agora 2020, final de 2020, a gente tem visto, né, nas duas últimas reuniões do Copom a Selic subindo, ainda existe uma perspectiva de continuidade desse incremento da Selic,
E então, nesse cenário, eu não acho que seja simples ou que a gente vá ver uma continuidade da queda das taxas de juros no crédito imobiliário. Por outro lado, ao longo do ano passado, principalmente, a gente viu um movimento dos bancos que atuam, né, mais fortemente no setor, de oferecerem novos produtos para os clientes no crédito imobiliário. Então, anteriormente, a gente só tinha uma linha de crédito imobiliário, que era a linha vinculada à ATR. Agora nós temos já o crédito vinculado à IPCA, à poupança, e eu acho que essas novas formas de financiamento é que podem trazer novas perspectivas de ganho de poder de compra pela nossa população. Mas eu não vejo taxa de juros caindo nesse cenário no curto prazo. Acho que aí é algo mais para o longo prazo, caso essas reformas sejam feitas, caso a gente seja bem sucedido nesses desafios que a gente tem aí pela frente. Sim. Atualmente, a Direcional Engenharia ela está em quantos estados brasileiros e qual que é o plano de expansão para chegar a outros estados, ganhar mais mercado e clientes? Helenice, a gente atualmente está presente em 10 estados do país, tá? Sendo que a nossa expansão mais recente se deu no Nordeste. Então a gente já tem uma operação há mais tempo no Ceará, na cidade de Fortaleza, da região metropolitana de Fortaleza. De Fortaleza a gente expandiu para Recife e agora Salvador. Que bom. Então eu diria que em função de termos entrado nessas duas novas praças mais recentemente, o nosso foco agora tem sido em incrementar a nossa operação nessas praças, ganhar espaço, ganhar escala, para depois pensarmos, né, numa nova praça para a qual a gente vai expandir a operação nossa. Então acredito que pelos próximos 1 a 2 anos nós estamos num processo de consolidação dessas novas regiões que a gente entrou e depois a gente define qual vai ser a próxima praça para a qual a gente vai expandir. Ricardo, falando sobre mercado de capitais, uma vez eu assisti a uma palestra do seu pai, Ricardo Gontijo. Ele ainda era o presidente da Direcional, hoje é presidente do Conselho de Administração, e ele falava que era um grande desafio essa questão de reportar resultados e dividendos aos acionistas de 3 em 3 meses no balanço financeiro da empresa. Isso continua assim? E qual o benefício de ter entrado na Bolsa? Vocês têm mais planos na Bolsa de Valores? Lançar algum novo IPO ou fazer uma nova oferta de ações e com vistas ao investidor estrangeiro e mesmo o investidor nacional? Vamos lá. A gente está num setor, Helenice, que o ciclo é muito longo, né? Entre a gente comprar um terreno, aprovar os projetos, licenciar no meio ambiente, construir e entregar, vão às vezes 4 anos e tal. Então, realmente, né, reportar resultados trimestrais num setor de ciclo longo é um desafio, né? Porque você é cobrado trimestralmente, sendo que o seu processo é muito mais longo do que simplesmente, né, a medida em trimestres. Mas faz parte, acho que é parte do desafio que a gente tem, né? Não é fácil, mas a gente tem conseguido lidar bem com isso. É a realidade do mercado de capitais, onde eu vejo, né, como sendo, sem dúvida nenhuma, uma das formas mais inteligentes, mais interessantes de se financiar. Nosso setor é um setor que exige muito capital quando a gente cresce, né? Seja para compra de terreno, para construção dos empreendimentos e tudo. Então eu acredito que das melhores, né, decisões que a gente tenha tomado aqui na Direcional lá em 2009 foi em abrir o capital da Direcional. A gente traz, né, uma série de novos sócios que se tornam acionistas da empresa e que capitalizam a empresa para que a gente efetivamente capture as oportunidades de crescimento sem a necessidade de tomar dívida, né? Então eu acho que é bastante saudável, né, por mais que a gente tenha uma balança em tudo, né, sempre tem prós e contras, mas eu vejo muito mais prós, né, do que contras, que na verdade são esses desafios de reportar resultados em períodos muito curtos num setor de ciclo muito longo. Eu diria que né, a questão do mercado de capitais, o florescimento do mercado de capitais é algo fundamental, né, para o futuro do país, para os investimentos que a gente precisa. Então, sem dúvida nenhuma, o mercado de capitais, a Bolsa de Valores é uma grande solução, né, para que a gente tenha uma continuidade do desenvolvimento do país, dos investimentos, geração de emprego, geração de renda. Então, sem dúvida, para a prosperidade da nossa população, eu acredito que as empresas se financiarem via mercado de capitais é muito, muito positivo, né? A gente vê um governo que hoje não tem mais capacidade de investimento no montante que o nosso país precisa, no montante que a nossa população demanda. Então é natural que as empresas façam esse papel e nesse contexto a Bolsa de Valores é fundamental.
Então, mas aqui eu acho que realmente foi uma escolha... tem planos de fazer novo lançamento de ação na Bolsa? Ou isso não passa no momento no escopo da empresa? Vamos lá, a gente tem uma subsidiária nossa que é a Riva. A Riva é uma empresa que a gente... A empresa nossa, subsidiária nossa, que atua no segmento de médio padrão, ou seja, logo acima do teto do Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida. Sim. Então a gente atende aqui uma demanda muito grande e é uma empresa que tem crescido num ritmo muito forte. E a gente, no ano passado, esteve num processo de listar a Riva na Bolsa, que acabou não tendo sequência, mas é natural que a gente está sempre analisando as melhores oportunidades que a gente tem, né, para financiar esse nosso crescimento, desde que a gente tenha demanda pelos nossos produtos. Nesse momento a gente não tem nada em andamento, mas a gente, sem dúvida nenhuma, sempre analisa a melhor forma de, né, financiar, seja via dívida, seja via um private placement, onde pode vir um novo sócio para uma empresa, ou seja via abertura de capital na Bolsa. Né? Nesse momento não tem, né, nada em andamento, mas a gente está sempre vendo a melhor forma, a forma mais inteligente de permitir que a gente tenha recursos para o crescimento, caso a gente esteja enxergando um crescimento importante pela frente. Mas no caso da Riva, esse movimento na Bolsa pode acontecer esse ano ainda ou não? Agora está sem um prazo. Helenice, não, é difícil eu te dizer quando ou se vai acontecer, mas hoje a gente não está, a Direcional está capitalizando a Riva, a Direcional está financiando o crescimento na Riva. Então não é algo que esteja nos nossos planos nesse momento, né, um movimento para a Riva nessa linha. Mas tudo pode mudar ao longo do tempo, dependendo das circunstâncias que a gente encontrar pela frente. Nesse momento é a Direcional capitalizando a Riva e financiando o crescimento da empresa. Ricardo Ribeiro, presidente da Direcional Engenharia, aqui na coluna Minas S.A. de hoje. Ricardo, falando sobre geração de empregos, eu vi que vocês estão com 9.500 empregos diretos na Direcional Engenharia. Dá para crescer esse quadro? A construção civil vai continuar sendo a grande propulsora de empregos no país? Como que fica essa equação na Direcional? Vamos lá. Se você olhar os nossos resultados, Helenice, dos últimos trimestres, que a gente comentou agora há pouco, né, a gente tem tido um volume de vendas superior ao volume de receita que a gente tem reconhecido no nosso balanço. Então é natural que, se você está vendendo mais do que você está reconhecendo de receita, que em um determinado momento haja um crescimento dessa receita para chegar no mesmo nível das vendas que a gente tem tido. E esse crescimento de receita se dá justamente pelo avanço das obras. Então a gente tem sim, né, gerado bastante emprego ao longo dos últimos trimestres, a gente tem contratado pessoas e a gente tem trabalhado para continuar nesse caminho, né? É difícil a gente dizer como as condições macroeconômicas e principalmente de crédito vão se comportar daqui em diante, mas a gente está trabalhando com um cenário que é bastante positivo para o setor e torcemos aqui para que nós possamos continuar gerando riqueza, distribuindo, né, riqueza, gerando emprego, pagando salários. É isso que nos motiva, né? Então a gente tem sido bem sucedido nesse processo ao longo dos últimos anos, a Direcional tem crescido bastante e a gente tem trabalhado para continuar nessa direção. Ricardo, a Direcional fez um grande investimento em inovação, né? Aliás, isso sempre esteve no DNA da empresa, tanto nas formas de construção, quanto agora com essa pandemia que, claro, não pegou a Direcional Engenharia de surpresa, não é? Vocês já vinham num processo aí de inovação grande. Sem dúvida, Helenice, como eu disse no início, né, a única forma da gente se manter nesse setor nosso é sempre melhorando, é sempre inovando, é sempre buscando, né, ganhar produtividade, é sempre melhorando. E eu diria que nessa questão da inovação, tanto nas obras nossas, em termos de processos construtivos, novas tecnologias, eu diria que ali o Sudeste Asiático é a grande referência no que diz respeito à construção civil nesse segmento que a gente atua. Então nós temos pessoas, agora não no período de pandemia, mas anteriormente à pandemia, que estão visitando o mundo o tempo inteiro, né, sempre nessa área de pesquisa e desenvolvimento, para que a gente possa continuar aprimorando e evoluindo os nossos processos. Da mesma forma, na área comercial, né, nesse período da pandemia, inúmeros lockdowns, uma série, né, de restrições para contato físico, estandes de vendas fechados por períodos aí bastante longos, o investimento também se deu, né, muito na área de tecnologia da informação. Então,
não é que esse investimento e esse desenvolvimento começou quando veio a pandemia, não, a gente entrou muito preparado, né? E eu acho que é por isso que a gente conseguiu ter crescimento de vendas nesse período, crescimento de receita, gerando empregos, porque a gente estava efetivamente com investimento já nessa área toda de atendimento online dos nossos clientes, nos ERPs ou CRMs que a gente usa para toda a parte de venda, de análise de crédito e tal, há alguns anos. Então, sem dúvida nenhuma, a área de tecnologia da informação é uma das áreas onde a gente tem, né, um orçamento bastante robusto aqui na Direcional, é o futuro, é outra área, né, além da produção, onde as coisas têm mudado muito, muito rapidamente e a gente tem que estar sempre ali à frente desse processo, né, a gente não pode ficar para trás. Então, eu acho que o fato da gente ter passado, né, de uma forma muito bem sucedida, eu diria, por esse período difícil que a gente tem vivido, foi justamente o fato da gente, né, ter antecipado esses investimentos e ter visto isso talvez um pouco antes, e a gente chegou, acho, muito bem preparado para esse momento, né, complexo que a gente tem vivido. E aí hoje, o momento atual da Direcional Engenharia, os negócios, as vendas de imóveis, elas são feitas predominantemente no meio digital, eletrônico, seja por WhatsApp, geralmente tem acontecido isso, ou ainda as pessoas já estão com menos medo, indo aos estandes, ou não? Essa realidade veio para ficar. Qual que tem sido assim, essa divisão nos negócios da Direcional? Helenice, vamos dizer, o setor antes da pandemia tradicionalmente era um setor que trabalhava muito em estandes de venda, apartamentos decorados ou lojas e tal. O online estava ganhando espaço, né, num ritmo forte, mas ainda representava talvez ali 15, 20% das nossas vendas. Quando veio a pandemia, com todas as restrições, por alguns meses aí, a gente trabalhou exclusivamente no online, diversos estandes de venda fechados, sem poder atender clientes, e eu diria que o online realmente talvez tenha avançado aí 5 anos, né, em 6 meses ao longo do ano passado. Então, o que aconteceu é que hoje a gente efetivamente passou a ter 2 canais de venda muito equilibrados. Não que um está ganhando espaço do outro, mas o crescimento tem vindo praticamente exclusivamente do online. Então, quando os estandes estão abertos, o volume de vendas que a gente faz, né, num atendimento presencial, com todas as limitações que existem hoje, eu diria que ele está mais ou menos constante e estabilizado. E todo o crescimento que a gente tem tido está vindo do online. Então, se nós pegarmos, né, vendas que a gente tem feito, na média, vamos dizer, ao longo do ano passado, mais de 50% das vendas da nossa house, da nossa imobiliária, foram originadas e concluídas através do online. E isso representava 15, 20% antes da pandemia. E está ganhando, né, uma participação cada vez maior no nosso negócio. Ricardo Ribeiro, hoje na Coluna Minas SA, presidente da Direcional Engenharia. Ricardo, o perfil da Direcional na venda de empreendimentos populares e de médio padrão, ele vai continuar acontecendo desse jeito, mesmo com o programa do governo federal com um orçamento mais limitado, ou vai haver uma mudança no perfil? A Direcional pretende atuar também em outras áreas? Helenice, eu não vejo, né, todas essas notícias que saíram aí relativas ao orçamento, né, que teve um corte recentemente e tudo, em função das restrições fiscais que a gente tem vivido no país. Ele afeta uma faixa do segmento Minha Casa Minha Vida que a gente não atua aqui na Direcional, tá? Que bom. Então a gente, exatamente, eu acho que de novo a gente acabou, e aí foi por sorte, né? Não é uma faixa que a gente atue no momento atual. Então, nos segmentos onde a Direcional atua, a gente tem mantido o curso dos nossos negócios normalmente, né? E o grupo como um todo tem efetivamente ao longo dos últimos trimestres crescido muito no segmento da Riva, que é o segmento, né, logo acima do Minha Casa Minha Vida. A Riva já representou no primeiro trimestre desse ano quase 25% das vendas totais que a gente fez, né? E foi um crescimento, um ganho de participação bastante expressivo no nosso negócio como um todo. Que aí são imóveis. Se você observar, qual faixa? No caso são produtos que vão ali de R$200 mil a 500, 600 mil reais, tá? Então, no caso de Belo Horizonte, o teto do Minha Casa Minha Vida é R$215 mil, o produto Riva começa aproximadamente R$240 mil até R$600 mil. Sim. Em outras praças onde o teto do Casa Verde e Amarela atualmente é mais baixo, o produto Riva começa a partir de R$200, R$210 mil.
Ricardo, vendo os resultados do primeiro trimestre da Direcional Engenharia, com números recordes, não é? Um endividamento também sob controle, dá para pensar em números tão robustos ao longo de 2021 e nos próximos anos, diante de tudo o que está acontecendo? A gente pode ter aí esse bom momento ainda permanecendo? Bom, eu acho que a grande variável, né, na verdade a gente tem duas grandes variáveis nesse nosso negócio. Mais de 90% dos nossos clientes, considerando Direcional e Riva somadas, tomam um financiamento, precisam de um crédito imobiliário para a compra do imóvel. Então, naturalmente, a manutenção dos juros em patamares, vamos dizer, do crédito imobiliário, juros do crédito imobiliário, não estou falando aqui da Selic, mas em Sim. patamares semelhantes aos que a gente tem atualmente, é muito, muito relevante, tá? Porque, você sabe, a pirâmide brasileira, né, de renda, ela é muito achatada, né, a base é muito grande, então quanto menor o custo do crédito, mais pessoas a gente consegue atender. Então, em esse cenário se mantendo, né, eu acho que é uma das variáveis que a gente tem que olhar. E outra é a geração de empregos formais, principalmente, é muito ali o CAGED que a gente olha, né, a gente tendo uma continuidade de geração de emprego, a gente tem um ambiente bastante propício para o nosso setor. Agora, caso a gente tenha algum revés, juros do crédito imobiliário subindo excessivamente, ou qualquer cenário onde haja desemprego, aí a gente tem que realmente dar uma repensada no ritmo de crescimento, tem que dar uma repensada na nossa operação. No momento atual, a gente tem visto essas duas variáveis, né, em patamares bastante positivos. A gente tem tido geração de emprego, gostaríamos de mais, claro, mas o país tem gerado emprego esse ano e a gente tem ainda visto o crédito imobiliário como sendo uma das prioridades dos bancos, né? É uma das áreas onde os bancos têm mais crescido, isso é bem claro nos balanços que os bancos acabaram de divulgar. Então, a gente conseguindo ter esses dois cenários, eu diria que aqui na Direcional, do ponto de vista de capacidade instalada para produzir imóveis, né, e atender essa demanda da população, a gente está super tranquilo, a gente está bem equilibrado e temos condição, né, de suprir essa demanda. Se a gente tiver emprego e juros equilibrados, eu acredito que o cenário futuro é bastante promissor. Bom, e a capacidade instalada da Direcional Engenharia, qual é para os próximos anos? Seja em terrenos, seja em capacidade de obras? Vamos lá, em termos de terrenos, Helenice, a gente tem um banco de terrenos hoje que é mais ou menos equivalente a 10 vezes o montante que a gente lançou no ano passado. Então a gente tem um volume de terrenos bastante saudável, né, que nos permite continuar lançando produtos para atender a demanda caso ela exista, né? A gente não tem nenhum objetivo de lançar para construir estoque. Sim. Então, enquanto estivermos lançando e tendo uma demanda saudável pelo nosso produto, a gente tem terreno, né, com projetos em aprovação para atender essa demanda. Nesse ponto, a gente está muito, muito tranquilo. Também na capacidade de execução, eu diria que a gente, né, tem uma formação de pessoas aqui dentro principalmente no time de engenharia, quando se diz respeito à capacidade de execução de obras, muito, muito grande. Então a gente tem um volume enorme de estagiários nas nossas obras que estão se formando em engenharia, que se tornam engenheiros, que a gente pode, né, na sequência, transferi-los. São mais de 80 nesse processo de formação para os novos canteiros de obras que podem se abrir no futuro. Então eu diria que a gente tem procurado trabalhar sempre antecipadamente, né, para que, caso o cenário de demanda forte se mantenha, a gente tenha capacidade de atender essa demanda e não tenha um gargalo dentro da empresa. A gente pode ter um gargalo fora, mas dentro da empresa a obrigação nossa é estar preparado para atender a demanda pelos nossos produtos, caso ela exista. Ricardo Ribeiro, presidente da Direcional Engenharia, na coluna Minas S.A. de hoje. Ricardo, quero agradecer demais esse bate-papo aqui com a gente e aí desejar muito sucesso pela frente e uma mensagem final sua. Bom, Helenice, eu que agradeço, queria dar os parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí no tempo, incrível, né, a representatividade, o respeito que vocês têm, é um mérito enorme de você e da equipe toda do jornal, é um prazer enorme estar falando com vocês, um veículo, né, tão sério, tão respeitado na cidade, para mim é um motivo de orgulho estar aqui com vocês. Obrigada. E queria falar realmente, né, que estamos aqui dando o nosso melhor para né, passar por esses momentos turbulentos que a gente tem vivido. A gente tem conseguido, né, se sair bem nesse cenário e a gente tem trabalhado bastante forte para
poder aí continuar contribuindo para o crescimento do país, para a geração de empregos, para a melhoria da qualidade de vida, tanto dos nossos funcionários quanto dos nossos clientes. Eu acho que a gente tem um privilégio no nosso setor de efetivamente poder transformar a vida das pessoas para melhor, né? E eu acho que isso é parte do nosso propósito, é parte dos nossos princípios, que efetivamente os nossos clientes enxerguem isso, vejam isso e que a gente possa contribuir para um país melhor no futuro. É para isso que a gente estudou, é para isso que a gente trabalha, né, Lenice? É isso. Então, aí. é isso que nos dá orgulho. Vamos em frente. Obrigado aí. Obrigada, Ricardo. Bom trabalho para você. Um grande abraço para todos os funcionários, para o seu pai aí, que continua na ativa, né? E que construiu tudo isso. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado você, Lenice. Até logo. Até. Bom, eu conversei com o Ricardo Ribeiro, ele que é presidente da Direcional Engenharia, mais uma empresa mineira, há 40 anos no mercado, aqui na coluna Minas S.A. Eu volto na próxima semana com mais um empresário, um executivo que está fazendo história no Brasil. Tchau, obrigada pela sua audiência.